né? Porque não é de uma vez, você não vai ali, porra, tem 0 anos de idade, do nada você ganha um dinheiro. Eu comecei minha vida profissional bem cedinho, assim, eu já expliquei aqui pra vocês algumas vezes, mas lá pros meus 13 anos de idade eu já mexia com jogos e daí programava alguma coisa, consegui ganhar algum dinheiro com isso, consegui ganhar algum processo com isso também, um processo judicial. Bom, esse vídeo aqui não vai ser dos mais legais, eu tenho feito alguns vídeos desses que eu não gosto, mas que vocês me pedem bastante, e nele eu vou contar um pouco da minha trajetória. Coisa horrível ficar falando sobre si mesmo nos vídeos, né? Em terceira pessoa, uma coisa meio estranha. Mas eu vou explicar pra vocês como é que eu saí do zero ali, que não é do zero especificamente, né? Pô, eu estudei escola pública e tal, então dá pra dizer que eu tava em algum lugar ali na classe média baixa, vai. Nunca fui pobre, assim, porque morava numa casa que tinha mais de 100 metros, 90 metros, assim, de aluguel, mas tinha, então acho que é uma casa maior do que a maioria das pessoas. Nesse caso, eu não sei se tinha mesmo. Agora eu não sei se é a minha cabeça ou se de fato tinha, né? Não tenho mais essa ideia. Posso visitar a casa, hein, que eu cresci ali depois, se vocês quiserem, dá pra gente ir lá. Não é minha, mas acho que dá pra ir lá. Eu vou contar pra vocês como é que eu saí desse lugar, então ali, menino meio de escola pública às vezes, depois de escola conveniada, né? Aqui tem um colégio conveniado com a igreja e tal, eu estudei lá um pouco, até chegar em 100 milhões de faturamento por ano. Não é especificamente o momento que eu estou agora, mas eu já ultrapassei os 100 milhões de faturamento, então acho que a gente pode conversar um pouquinho disso na empresa. Quando a gente fala 100 milhões de faturamento, não quer dizer que eu ganhe 100 milhões por ano, né? Mas eu acho que significa alguma coisa em termos de quanto que a minha empresa vale, etc. Dá pra vocês terem uma ideia. E não tá cravado nos 100 milhões. Já passamos desse patamar, mas eu acho que dá pra gente conversar sobre isso. Bom, antes de mais nada, quem é sardinha raiz já deixa aquele like na confiança. Quem não é sardinha raiz ainda, vai segurar sua mãozinha e, pô, não vai ficar dando like em vídeo falando de 0 a 100 milhões, né? Porque é um vídeo meio específico de ser feito. Então, primeiro que nunca é do zero, né? nada do zero. Do zero ninguém vem, né? Do zero só, sei lá, só o universo. Então, a gente pode segurar a mãozinha aí, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, aí sim você deixa o like aqui e tal. Acho que pra gente começar a entender, né, porque não é de uma vez, você não vai ali, porra, tem 0 anos de idade, do nada você ganha um dinheiro. Eu comecei minha vida profissional bem cedinho, assim, eu já expliquei aqui pra vocês algumas vezes, mas lá pros meus 13 anos de idade eu já mexia com jogos e daí programava alguma coisa, consegui ganhar algum dinheiro com isso, consegui ganhar algum processo com isso também, um processo judicial. Interessantemente, a empresa tá agora processando pessoas no Brasil novamente, né, depois de muitos anos. Mas agora é a matriz mesmo, então a coisa tá mais séria do mesmo motivo que eu lá atrás, só que agora com homens mais velhos. Na minha época, pelo menos, eu era menor de idade, então não deu muito problema. Depois disso, de ter feito alguns jogos, ganhado algum dinheiro com isso, eu até cheguei a criar uma empresa de programação muito antes de agora, né, o que agora seria uma software house, só que eu não tinha esse conhecimento todo, não. No geral, eu sempre fui melhor de conversar e tal, do que necessariamente de conhecimento técnico de programação. Então eu era um bom vendedor, eu conseguia ir nas reuniões, e aí eu contratava outras pessoas para fazer o trabalho, e eu ganhava muito dinheiro também com a parte de hospedar esses sites. Então eu conseguia ter uma renda recorrente ali. Naquela época, a LocalWeb, que é uma empresa que hoje em dia está em bolsa e é grandona, ela permitia que você criasse várias subcontas ali dentro. Então eu criava várias subcontas e ia recebendo um valor mensal, né? Eu spreadava a LocalWeb. A LocalWeb me cobrava, por exemplo, 19 por site, eu cobrava 100 por site, para manter eles hospedados ali. Então, como eu detinha um conhecimento técnico, já dava manutenção, eu já cobrava um valor composto, ganhei muito dinheiro com isso também. Uma empresa chamada raulsena.org. Era bem interessante. Tem até hoje no Wayback Machine, se você voltar lá, raulsena.org, deixa eu fazer aqui com vocês. A gente ainda consegue voltar na minha empresinha de site, mas é porque ela mudou de nome muitas vezes. Ela foi Scriptease, que era o primeiro nome. Eu percebi que não era lá muito comercial, né? Como vocês podem ver, apesar de eu ser um cara mais comercial, também não era lá muito inteligente para nomear minhas empresas, né? Até hoje não sou. Se vocês souberem como é que chamar o VP, o nome original do CNPJ, vocês perceberiam isso. Então, nesse caminho... O VP já não é um nome tão... Já não é lá essas coisas também, não, mas já foi pior. Scriptease. Scriptease acho que foi pior. Olha, em 2013 aqui, acho que são os registros que tem da Wayback Machine, mas a empresa é mais antiga, tá? Então se você pegar aí, 2025 estamos, menos 2013, faz 12 anos atrás. Então aí, por aí, eu tinha uns 20 anos, vai. Aqui você consegue ver uma parte, até quando eu levei isso, né? Eu não tinha certeza até que data que eu levei essa empresa, mas acho que levei bastante tempo à frente disso aqui ainda. Olha, no meu aniversário eu subi uma atualização do site, será que é interessante? Deixa eu ver se eu consigo carregar pelo menos uma página aqui. O Wayback Machine é foda, porque nem sempre você consegue, né? Bom, essa daqui foi uma das minhas empresas. Por isso que eu tô falando que não é do zero e também não é do nada, né? Aqui, olha a logo, que bonitinha que era. Tá aqui a logo. Eu tive outro site também, já aí, bem mais novinho. Eu tinha um site de animes. Talvez você... foi banido, ó. Do negócio, você não consegue acessar mais. É por causa da pirataria, né? Mas eu ajudava a trazer animes pro Brasil e eu tive uma ideia curiosa. Quando o YouTube surgiu na internet, ainda você não tinha nenhum site de streaming. E pros animes, você normalmente baixava um anime numa extensão
extensão chamada RMVB, que é antigo aí, né? Quem lembra da Aliança Project, etc., vai lembrar disso mais ou menos. Você baixava animes em AVI, né? Que é a extensão que era mais pesada, só que a internet naquela época era ruim, então você compilava com a legenda já num arquivo, num tipo de arquivo chamado RMVB. E aí eu tive uma outra ideia, né? Diferente disso. Olha, lá em 2009, que agora a gente foi longe, hein? 2009 menos 1993, quantos anos o Young Raul tem aqui? 16 aninhos o Raul tem aqui de idade, ó. Fevereiro de 2009 é a primeira versão que tá online aqui, mas esse site, na verdade, deve ter sido criado em 2006, alguma coisa assim. Então, nesse site aqui, eu tive uma ideia curiosa, que foi a ideia de, olha, carrega mesmo, menino. Olha o tanto de anime aqui, ó. Os episódios aparecem que foram hospedados por usuários no Videolog, YouTube e MediaVideo. Sabe por que eu escrevi que foram hospedados pelos usuários? Porque era crime o que eu fazia, né? E aí eu comecei a colocar isso online. Cara, isso aqui mudou muito pra vida das pessoas, porque não era todo mundo que detinha o conhecimento de baixar os arquivos e juntar com a legenda. Quase ninguém tinha esse conhecimento, porque você precisava de instalar o Real Player e tal. E aí você pensava, mas isso é uma barreira muito pequena, né, de entrada. Cara, pros anos em que isso aqui tá sendo feito, pro ano de 2009, isso aqui é uma coisa bem incomum. E aí eu comecei a colocar os animes hospedados. Você me desbloqueou uma memória agora. O quê? Eu fazia DVD pirata. Você tinha que juntar também a imagem, o áudio, tudo no DVD e fazia aquele menuzinho com entrada e tudo isso aí, mais. pra fazer, pra tocar para as pessoas O assistirem. DVD, exato. Então, aqui eu comecei a subir todos esses animes aqui, como você pode ver, olha, eu subia todos eles em PHP, ó, esse aqui programado, tá vendo ali, ó, ali dá pra você ver a extensão. Aí você colocava os arquivos dentro e a pessoa conseguia assistir os animes sem precisar baixar nada. Isso aqui era uma solução também para que as pessoas pudessem ver animes na escola ou em algum lugar onde não era permitido baixar arquivos, porque tem computadores que tinham uma trava de baixar arquivos daquela vez. Então, isso aqui resolvia esse problema dessas pessoas. Eu também fiz isso com, bom, se você sabe o que significa, tá aqui, né? Eu fiz isso com rentais também. Ganhei bastante dinheiro com isso. Como é que eu ganhava dinheiro com isso aqui, né? Porque isso aqui é muito específico. Você colocava propaganda antes do streaming. E eu também coloquei, cara, você vê que minha vida estava associada à pirataria, né? Então eu também coloquei um emulador online que você conseguia jogar os jogos de Game Boy e Game Boy Color e tal, Pokémon e tal, você conseguia jogar dentro de uma versão online. Eu criei um emulador ali, programei ele, não lembro em que, programei ele e tal, e esse site, ele foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, eu acho que aqui, na vida do anime, dos jogos, etc., foi onde eu fiz, acho que meus primeiros centenas de milhares de reais. Eu não sei exatamente quanto dinheiro eu acumulei com isso, gente. Eu sei que eu investia ainda nessa época, não era um investidor de bolsa, né? Não sabia, só descobri a bolsa em 2012, mas nessa época aqui eu já sabia como fazer investimentos no banco mesmo. Então eu investia naqueles fundos do Bradesco e tal. E aí foi aqui que eu fiz meu primeiro dinheiro, assim. Então muita gente pergunta, Raul trabalha com a internet desde agora? Não, eu trabalho com a internet desde muito tempo atrás, desde os primórdios da internet. E não só fiz isso, como fiz várias outras pequenas empresas e tentei pequenas coisas aqui que foram cada vez mais me abrindo opções de vida mesmo e que eu fui conhecendo como é que funcionava o mundo. Tem uma coisa aqui muito estranha, porque meu primeiro vídeo no YouTube, na verdade, não é o primeiro vídeo do Investidor Sardinha. Sei nem se eu poderia mostrar isso pra vocês, mas eu vou mostrar. Eu fazia um tipo de vídeo muito absurdo antes também. Isso aqui nunca ninguém viu na internet, hein? Será que vai ser uma memória desbloqueada? Eu já fiz um site de freela, já fiz, de sites, assim, eu fui fazendo a vida inteira, gente. Até hoje eu tenho um monte de site de tudo quanto é tema, então não é uma coisa que eu tenha parado. Talvez você, pesquisando coisas no Google, você frequentemente encontra coisas que foram escritas por mim, só que com outros nomes, porque eu usava pseudônimos ali, tipo, sei lá, Ariovaldo, coisas assim. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês, olha, meu primeiro vídeo do YouTube, eu não vou deixar aparecer o título, eu não quero que apareça. Quantos anos eu devo ter aqui? Não tenho a menor ideia, vocês descubram. Aqui, olha lá esse jovem Raul. Eu sou o Raul da direita. É porque tem um outro Raul da esquerda aqui que parece muito comigo também. Eu sou o Raul da direita aqui. Eu pegava mais sol, né? Então eu tô mais festivo aqui. Então isso aqui era um outro site que eu tive que era um site de música e tal. Isso aqui também me deu uma grana pra caralho, que umas bandas alternativas pagavam pra subir coisa lá. Depois eu tive esse outro site aqui, que era um sitezinho de freela mesmo, onde você podia encontrar freelancers e tal. Olha, isso aqui é muito antigo. Eu fico pensando o porquê que não deu certo, mas hoje em dia eu sei, porque eu não me dedicava suficientemente a essas coisas assim. Então, você pode ver que desses pequenos projetos ali, eu já tentava fazer algumas coisas, e vez ou outra essas coisas me geravam algum dinheiro. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação
questão de investimentos mesmo, a gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente, chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais, investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.